Bom dia, pessoal. Agradeço pela presença de todos vocês neste último dia de palestras e minicurso. Lembrando que a gente continua após 8h30 da noite. Game Jam, R$30 as inscrições, está acabando. Vocês podem fazer a inscrição lá no Game Design Lab, né, no GDL, procurar o Nicolas. Agradecimento aos nossos patrocinadores, patrocinador Diamante, a Century, Icos e Stone, patrocinador Ouro, NIC-BR. Quero agradecer também o apoio do restaurante Casa da Thaís e do restaurante Manjericão. Sem essa ajuda, essa colaboração, a gente não conseguiria fazer o evento na proporção que a gente conseguiu fazer durante toda a semana. Eu quero lembrar que após essa palestra, a gente também vai ter minicurso à tarde. Tem uma palestra de encerramento também com um ex-aluno aqui da UFLA, que participou já da organização da SET, que trabalha hoje numa empresa que patrocinou já a SET também. Então, ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, né? Contar para vocês de que forma que ele conseguiu essa oportunidade, né? Através da SET. Bom, ele tem experiência de 16 anos na área de tecnologia da informação, sendo os últimos 12 anos atuando com governança de TI, BPM, gestão de projetos, gestão de produtos e design thinking. Ele tem experiência de 12 anos com preparação e realização de treinamentos, palestras e workshops, sendo os últimos 5 anos atuando também com docência em cursos de graduação e MBA. Ele é o Alessandro Rodrigues de Almeida, da Quality Process. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Tudo bom com você, Alessandro? Tudo bem. Acho que ele está desligado. Tudo bem. Então tá certo. Bom, Alessandro, como eu acabei de ler aqui, você tem uma vasta experiência, né, com TI. Conta pra gente como que surgiu o interesse para trabalhar com tecnologia de informação, para estudar tecnologia de informação. De onde veio esse interesse? Rapaz, a história é interessante. Antes, né, de tecnologia, eu tenho uma formação em mecânica geral. Sou mecânico geral especializado em mecânica de manutenção pelo Senai. E no meu primeiro emprego, que foi através do Senai, eu comecei a ter contato com informática, né, tecnologia. Né, foi uma gráfica, então ali eu comecei... Na verdade, no Senai, eu comecei a ter contato, comecei a me interessar, até que nesta empresa eu tive a oportunidade de entrar um pouco nesse mundo. Aí, na sequência, eu fui fazer curso técnico, aí eu fui para a graduação, e, enfim, foram esses 16 anos, né, até hoje. E, assim, você enfrentou muita dificuldade? Como é que era o cenário antes e agora? Assim? O que você acha que mudou no ambiente da TI? Quais são as dificuldades, assim, fazendo um comparativo bem geral? Bom, sempre foi nessa pegada de inovação, de ter que se atualizar muito. Agora a atualização ela acaba sendo mais constante, né? Pelo que a gente tem, cloud, DevOps, esse papo de metodologia, e aí me vem Design Thinking, que acaba afetando também dentro desse contexto. Então, lá em 2001, 2002, quando eu comecei a entrar nesse mundo, sim, havia uma loucura, mas era uma loucura que cabia para a época. Se a gente fôssemos transpor hoje com aquele período, falar, putz, naquela época a coisa era muito mais tranquila comparado com hoje, mas para aquele momento era uma coisa meio também insana, né? Com relação à necessidade de atualização, com relação também à necessidade de inovação, e no meu caso em especial, né, até pelo acesso que era restrito, né, computador era muito caro, não era uma coisa tão... você tem o acesso no celular, você tinha que ter um computador, você tinha que ter a conexão com a internet, então isso não era uma coisa muito fácil. Então, no meu caso, foi um baita desafio, né, até conseguir, você falar, tem um computador, né, eu li o meu primeiro livro, né, de informática, que era, na época, um livro de Windows, sem ter computador em casa, sem ficava imaginando, como que vai ser, né, você clica e aparece isso, tal, né, então, interessante, questão bacana. da época, né, restrições da época. Eu vi aqui também, eu não li, mas você realiza projetos sociais também, certo? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Isso vem também desse período, né? Porque eu cresci em uma cidade, eu
sou de São Paulo, nasci em uma cidade chamada Osasco, mas eu cresci em Carapicuíba, é uma cidade da região periférica da Grande São Paulo. E observando as oportunidades que eu tive de estudar, de aprender, tal, de evoluir, né, com relação a essa parte cultural, mas ao meu redor me enxergava pessoas que não tinham isso. Então foi o que acabou me motivando. Pô, o que eu posso fazer para transmitir para outras pessoas isso que eu recebi? Foi onde começou a nascer nessa ideia, aí nasceu o projeto Células de Estudo, que na época que eu comecei foi até em parceria com a Microsoft, que na época, hoje acho que existe um programa chamado Student Partner, né, que lá atrás ele era Student Ambassador, e eu fiz parte desse grupo, então ajudou a alavancar esse projeto, que é esse projeto em escola pública. Inclusive, quem for participar do minicurso, o nosso ponto de partida, né, a história que eu vou contar para falar sobre as ferramentas, tal, vai ser em cima desse estudo de caso do projeto social Células de Estudo. Né? Então, bacana. Bom, pessoal, o Alessandro ele tem um vasto material no SlideShare, né, que é uma plataforma de slides do LinkedIn. E foi por lá que a gente fez contato, inclusive, porque eu acessei um material de BPM que eu estava estudando para o meu TCC. E assim, eu achei interessante que ele fez a abordagem, viu um banner no meu LinkedIn lá sobre a SET e submeteu a proposta de palestra, minicurso, e a gente achou interessante convidá-lo, então, para participar da SET. Recomendo quem tem interesse por essa área de governança, de gestão, de processos, né? Acessar o material dele, depois ele vai disponibilizar aí para vocês o contato dele. E é isso, o palco é todo seu, fique à vontade. Uma salva de palmas para ele, obrigado. Pessoal. Obrigado. Quer dizer que você estava pesquisando sobre BPM, Israel? Pô, que bacana, cara. Realmente, uma coisa que eu acredito é que o conhecimento, a informação, ela tem que ser pública, né? Ela tem que ser compartilhada. Por isso que eu gosto de publicar coisas lá no SlideShare, então essa apresentação estará lá, tem os artigos, né, lá no Medium, enfim, eu acho super importante, acho super legal nesse lance de compartilhar informação, conhecimento, experiências. Então, começo... Né, bem-vindos, né, a vocês que abriram mão, né, de estar em outros lugares para virem participar desta palestra, desse bate-papo. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Né. E também, né, muito obrigado pelo convite. Né, aí agradeço Israel, toda essa comissão, né, que está organizando, que está fazendo isso acontecer. Vocês estão realmente de parabéns. Né, já comentei com alguns, pô, a organização, enfim, a disponibilidade, né, para os palestrantes. No meu caso, assim, eu estou curtindo pra caramba e, sinceramente, aqueles que forem seguir aí numa carreira, seja linha de gestão de projetos, numa pegada mais ágil, né, vocês estão mandando bem nesse negócio. Né, não sei o quanto já tem estudado sobre o assunto, mas estão mandando bem. Então, parabéns e muito obrigado. Então, eu sou o Alessandro, né, como o Israel já apresentou, não curto muito aquele lance de colocar a fotinha lá do LinkedIn. Se eu soubesse que ia ler aquele texto que, né, era para ler aqui, eu ia colocar um texto meio diferente. É meio chato, né, esse texto aí, padrão LinkedIn, né, porque é realmente o texto que está lá no LinkedIn. Eu gosto de falar também sobre o outro lado, né. Como já comentei, o Israel questionou, parte de que eu curto muito essa parte de projetos sociais, curto muito aviação, curto muito pedalar, curto muito estudar, né, ler sobre outros assuntos. Então, agora eu estou lendo um livro de design, não é exatamente design thinking, né, que quando eu comecei a estudar design thinking, eu percebi que precisava entender um pouco, que no meu caso, né, para o que eu queria, né, com esse conceito, com esse modelo, eu precisava estudar também design. Então, por isso que eu estou lendo alguns livros sobre o assunto, esse é um deles. Também o livro do Humberto Eco, né, que é um linguista já falecido, né, que eu gosto de escrever. Ele falou, bom, preciso aprender a escrever um pouco fora do texto técnico. Né? Então, é um pouco sobre mim. Né? E a minha motivação, por que eu estou aqui? Como eu comentei, conhecimento, informação, ela tem que ser compartilhada. Eu curto muito essa pegada de estar aqui conversando com a galera, trocando experiência. Sou apaixonado por sala de aula. Então, trazer nossa experiência prática, né, para o mundo acadêmico e pegar os conceitos do mundo acadêmico e levar para a prática, cara, para mim isso é sensacional. E até o que me motivou na época, quando eu ainda
estava na graduação, a começar com palestras, e aí depois disso fui convidado para lecionar em pós-graduação, depois entrei na graduação e estou nessa pegada até hoje. E até por esse motivo, quando eu vi lá no LinkedIn do Israel esse anúncio, né, do evento, falei, pô, vou submeter lá a palestra e vamos ver o que acontece, né? E hoje estamos aqui. E o nosso objetivo, galera, é promover um bate-papo, né, sobre design thinking, partindo do conceito até chegarmos em aplicações reais, que aí é falar um pouco da minha experiência com isso, né? Então, falando sobre o conceito, o que é design thinking, né? Então, pô, o que é? Quem nunca tinha ouvido falar sobre design thinking? Então, algumas pessoas nunca ouviram falar sobre design thinking. Realmente é algo que já tem se populado muito. Se você acessa pra caramba LinkedIn, tá ali, volta e meia bomba algum tipo de artigo, alguma informação sobre o tema. Mas antes de falar sobre design thinking, vamos conversar um pouco sobre design. É legal entendermos, né, o que alimenta esse conceito, esse modelo mental, né, o design. Bom, 2 celulares. Quais são as diferenças entre eles? Alguém aqui lembra desse aparelho? Chegou a conhecer esse aparelho, o N-Gage? Quem aqui já conhecia o N-Gage? Vocês são jovens, né? Então, por isso que poucas pessoas se lembram. Provavelmente aqueles que se lembram é porque são ligados em games, em devices, tal. Aí pesquisaram, provavelmente, porque quando a Nokia lançou o N-Gage, provavelmente vocês tinham ali 8 anos de idade, 7 anos, foi em 2003, né? E o iPhone foi lançado em 2007. 2 aparelhos que representam uma inovação, trouxeram uma inovação. O N-Gage, quando a Nokia lançou, você tinha lá aquela possibilidade de no aparelho celular jogar, né? Tinha lá o cartão que você colocava para jogar ali os games, mas a coisa não virou, né? Durou assim, embora a Nokia na época era uma das maiores, se não fosse a maior empresa, né, fabricante de celular do mundo, né? Então colocou muita grana em divulgação, publicidade, mas cara, não virou. Na realidade virou uma piada, né? O N-Gage virou meme, né, por causa desse side talking, né, a forma como você tinha que segurá-lo para usar o telefone. Então isso virou piada, né, dentro do mundo, né, tecnológico. Por isso o N-Gage ele foi descontinuado depois de pouco tempo, né. E o iPhone não, né? O iPhone foi lançado em 2007, teve até falou-se muito, né? Agora completou 10 anos, tal, do lançamento. Ele representou também, né, uma grande inovação. E foi por acaso, né, que o N-Gage, esse negócio não deu certo, e o iPhone, esse sucesso todo, até quando a gente fala sobre memes relacionados ao iPhone, muitas vezes é até relacionado ao glamour que envolve o iPhone. Até vi uma vez um meme que o cara colocou um celular, pegou a capa do iPhone e colocou um celular, algum celular X aí super velho, né, para dar aquela, eu tenho um iPhone, mas quando ele virava assim, era um celular super comum, né? Então tem todo esse lance do, quem tem um iPhone, né, é ostentação pura, né? Além de toda a questão da inovação que envolve esse aparelho. Mas isso é por acaso? Não é por acaso, né? Até uma frase do Jonathan Ive, que é o diretor de design da Apple. Então, o que ele fala? Eu vivo assombrado por pensamentos como: isso é bom bastante? Existe alguma maneira de como poderíamos ter feito melhor? Então, ele é uma pessoa obcecada pelo design, obcecada pela maneira como nós, consumidores, utilizaremos os aparelhos projetados por ele e pelo time dele. E assim como ele participou diretamente do projeto do iPhone, ele participou também do projeto do iPod. O iPod foi lançado, se eu não estiver enganado, em 2001. Então é um cara obcecado por design, pela maneira como nós, consumidores, utilizaremos os produtos deles. Mas qual é a inspiração dele? Onde ele busca? Qual é o influenciador? Hoje fala-se muito sobre influenciadores. Então, quando você pega um design do porte do Jonathan Ive, o cara que é o principal executivo de design da Apple, qual é a fonte de inspiração dele?
Então a gente remete aos anos 50, 60, né, um cara chamado Dieter Rams, né, um designer também, né, designer industrial, né, de uma empresa chamada Brown, né, a empresa que ele trabalhava. Então, quando você olha esse aparelho que foi projetado em 1958, 1959, se eu não estiver enganado, semelhança com o iPod. Então, foi até uma fonte de inspiração, não somente esse aparelho, mas vários outros aparelhos, né, que foram projetados por este cara, esse alemão, esse designer industrial, né, acabou sendo uma fonte de inspiração, uma referência para a Apple, né. Então, até uma frase, né, do Dieter Rams, lá dos anos 50, 60. Bom design é você fazer algo que seja inteligível, seja memorável. O design grandioso é fazer algo que seja memorável e significativo. Isso para quem? Para nós, usuários. Somos o público-alvo de cada item, cada produto que é projetado por essas pessoas, por esses designers. E o Dieter Rams, embora ele hoje tenha uma atuação, está já com 85 anos, né, em breve vão lançar até um documentário sobre ele, ainda está vivo, né, e produzindo. Ele, nos anos 90, se eu não estiver enganado, ele lançou os 10 princípios para o bom design. E eu até trouxe esse slide, embora não seja o nosso foco, porque nós, profissionais de tecnologia, nós, desenvolvedores de software, engenheiros, cientistas da computação, muitas vezes estamos preocupados em construir um bom produto de software, mas o quanto nós estamos preocupados com um bom design, né, em fazer algo que realmente, né, atenda a esses requisitos. Então já fica até uma dica para vocês, né, aqueles que já estão pensando de repente, pô, quero montar minha startup, quero montar um produto que vai arrebentar no mercado. Um ponto importante que nós precisamos ter em mente é tecnologia somente não basta, né? O design é o que muitas vezes acaba fazendo a diferença. Tanto que, quando a gente escuta a palavra design, provavelmente o que a gente imagina? Nós fazemos uma referência a um produto que é bonito, a um produto que é fácil de utilizar. Quando eu falo em design, provavelmente não surge na sua cabeça a imagem do N-Gage, né? O cara tentando usar o N-Gage para fazer uma ligação. Não, provavelmente vem na sua mente, pô, design, pô, essa coisa tem um design bacana. Não, porque é agradável, porque é bonito. E não somente bonito, você consegue utilizar, né? Então, o design, como disciplina, quando a gente fala da disciplina de design, o objetivo máximo é promover o bem-estar na vida das pessoas. As pessoas que estão utilizando tanto aquele produto ou aquele serviço, porque hoje fala-se muito, né, já há alguns anos, né, tem se falado muito sobre design de serviço. É até um item que, de certa forma, há um grande movimento, mas estamos engatinhando, né? Vide as suas experiências com os serviços, né, seja serviços de telefonia, serviços bancários. Temos muitas inovações, né? Mas, no geral, as empresas ainda estão engatinhando, né? Quantos problemas a gente não enfrenta, por exemplo, quando você entra em contato com a operadora do seu celular. Até mesmo, né, serviços públicos também, né? Então, tem um longo caminho, né, quando a gente olha, né, toda aquela pegada de design, né, os 10 princípios para o bom design, a área de serviços ela ainda tem que desenvolver bastante. Mas é um assunto que tem sido muito discutido, né? Mas o fato é, né, o design, enquanto disciplina, tem como objetivo promover o bem-estar na vida das pessoas. Essa grande discussão, esse equilíbrio entre forma e função, né, você ter algo bonito, mas que realmente funcione. E o design thinking, quando a gente começa a falar sobre o design thinking, a gente não está falando de coisa de designer, mas é o refletir essa essência do design, que é o foco nas pessoas. Eu ter realmente este olhar para as pessoas, para a necessidade das pessoas, para o problema da pessoa, aquele problema que eu desejo resolver. Então, o design thinking, ele pega emprestado do design esse olhar que é necessário para criar coisas melhores. Coisas, produtos, serviços melhores para essas pessoas. Um outro ponto importante quando a gente fala sobre design thinking, que acaba sendo um desafio dentro do nosso mundo, né, dentro da nossa área, que nós falamos muito sobre frameworks, sobre metodologias, sobre certificações, né? Então, até no meu caso, né, venho falando em framework, metodologia de CMMI, que talvez alguns aqui nunca ouviram falar de CMMI, né?
ITIL, PMBOK, Scrum, enfim, por aí vai, né? Mas Design Thinking não é framework, não é metodologia. É um modelo mental, é uma maneira de abordar e de pensar os problemas. E quando eu falo na aplicação do Design Thinking, nós usamos, né, e nós podemos e nós devemos usar conceitos multidisciplinares. Tudo depende do quê? Do problema que eu preciso resolver. O meu ponto de partida é o problema que precisa ser resolvido. Tanto que quando, dentro da empresa, quando vem alguém, né, as empresas por onde eu passei, né, e fala, pô, a gente precisa, é até interessante o termo, né, a gente precisa fazer um design thinking aqui. Né, o que é fazer um design thinking? Provavelmente aquela pessoa ou aquele departamento, né, aquele time tem um problema que precisa ser resolvido. Então a minha primeira pergunta é, legal, da hora, fera, me conta aí, qual que é o problema que você deseja resolver? Aí nós começamos naquele método socrático, né? Por quê, fazendo perguntas, compreendendo o problema e aí sim definindo a melhor forma, a melhor abordagem para resolver esse problema, sempre tendo em mente esse mindset, né, que é o Design Thinking. Então, perdão, definindo em uma frase, né, existem vários livros, vários artigos, alguns conceitualmente, né, às vezes para simplificar, né, os autores eles acabam quebrando um pouco o conceito do Design Thinking, chamando, por exemplo, o Design Thinking de processo, de metodologia, mas quando a gente começa a resgatar, né, das referências, por isso que eu até falei de Jonathan Ive, de Dieter Rams, que são os caras que definem conceitos, né, não somente eles, né, mas pessoas que definem os conceitos do design, quando a gente vai para esse contexto, então, em uma frase, se eu fosse definir Design Thinking, é dessa maneira. Então, Design Thinking é a aplicação de processos, ferramentas e técnicas na solução de problemas que envolvam pessoas, sempre tendo em mente a empatia, colaboração e experimentação. Aqui já é até uma versão 2, né, porque eu escrevi a solução de problemas entre pessoas. Mas eu comecei a ler e falei assim, cara, problemas entre pessoas, meio que fica aquela impressão que Design Thinking é para resolver conflito, né? Você pode até usá-lo, mas não é somente para isso. Mas um ponto importante eu uso para resolver problemas que realmente envolvam pessoas. Eu não estou usando Design Thinking para, estou com uma API aqui, né? Estou com um problema de integração entre sistemas, não, cara, aí é outra pegada, é outro conceito. Né? A gente fala, Design Thinking é para a solução de problemas que envolvam pessoas. E aqui o destaque, 3 palavras que fazem parte da essência do Design Thinking: empatia, colaboração e experimentação. Então, eu não tenho Design Thinking, eu não aplico Design Thinking se eu não tiver esse tipo de preocupação com empatia, colaboração, experimentação. Empatia. Então, como que eu vou olhar com os olhos do meu público-alvo? Este é um grande desafio, né? Você viver a empatia, você praticar a empatia. Falar sobre ela é fácil. Não, precisamos ter mais empatia. Né? O fato é que não existe Design Thinking, eu não consigo aplicar Design Thinking sem esse grande esforço de observar, de conhecer, entrevistar e conhecer as pessoas que eu desejo servir. Então isso é fato. Esse exercício de compreensão, esse exercício de entrar no mundo do meu cliente, do meu público-alvo, entender o que essa pessoa precisa. Se eu não pratico isso, eu não consigo realizar, eu não consigo viver o Design Thinking, eu não consigo adotar o Design Thinking. E até tem um exemplo que é fantástico, né, da Patricia Moore, que eu digo que ela redefiniu a empatia. Uma designer, né, 1979 mais ou menos, ela tinha 26 anos, então ela trabalhava numa empresa de design, né, a empresa que, entre vários produtos, né, entre vários trabalhos realizados, eles projetaram a garrafa da Coca-Cola e o logo da Shell. Então eles estavam, se não me falha a memória, discutindo, geladeira, a melhor forma de você deixar ali o puxador lá da porta da geladeira, enfim. Como você projetava para ficar mais fácil para o cara abrir a porta da geladeira. Ela fez uma pergunta, ela na verdade fez uma colocação, falou, e a pessoa idosa, né, que tem ali de repente artrite, como que você vai
você tem que garantir que a porta esteja fechada, mas o esforço para abri-la não deve ser tão grande que impeça que um idoso, que uma idosa, abra essa porta. Aí os senhores de terno e gravata, né, a mocinha, né, seus 20 e poucos anos, falaram, meu, você está viajando, né? Ela falou, não. O que ela fez? Ela fez um trabalho durante 2 anos, ela realmente virou uma idosa, ela se vestiu, ela colocou ela tentou montar no corpo dela todas as dificuldades que uma pessoa com seus 70 anos, 80 anos tinham para avaliar dentro dos Estados Unidos. Nós estamos preparados para as pessoas idosas? Então isso resultou em uma série de insights que influenciou e tem influenciado até hoje, né, esses projetos de design pensando em pessoas idosas. Então é alguém que, na minha visão, realmente redefiniu a palavra empatia, ela redefiniu a empatia. E por que eu até trago esse exemplo? Porque muitas vezes eu, enquanto alguém que deseja desenvolver um produto bacana, o que eu faço? Eu me reúno com o meu grupo de amigos, pessoas que são inteligentes como eu, que manjam dos paranauê da programação, né, o cara que manja pra caramba, e a galera que vai conseguir entregar um produto legal. Tecnicamente, beleza, mas o quanto isso vai estar conectado com o problema do meu cliente? Não, Alessandro, eu vou criar um formulário lá no Typeform, no SurveyMonkey, e vou mandar para o cara responder. Já é um belo passo. Mas o quanto eu estou realmente olhando para o meu cliente, para o meu público-alvo, e estou enxergando esse problema que ele deseja resolver? E o quanto eu estou fazendo isso ser refletido dentro da minha solução? Então, a empatia, ela é sair da cadeira, ir para a rua e realmente ter contato com esse público-alvo. Colaboração, porque 2 cabeças pensam melhor do que uma. Eu até trago uma frase, né, do Steve Jobs, né, que ele fala que a Apple poderia... Perdão. Que seria muito bom para a Apple se tivesse um pouco mais de espírito cooperativo, né, porque ele fala lá do início, que era só ele, né, e o Steve Wozniak, enfim, ele comentava, a gente não tinha muito essa pegada cooperativa, né, se nós tivéssemos isso, a empresa seria bem melhor. Essa frase, inclusive, né, teve uma exposição em São Paulo, em agosto, né, sobre Steve Jobs, no Museu da Imagem e Som, né, foi bem bacana, eu tive a oportunidade de visitar e foi onde eu fiz esse retrato. Então a gente está falando do quê, galera? De colaboração, você realmente ter uma cocriação, né? Você envolver a turma toda. E a turma toda, eu estou falando de quem? Eu, o meu time, e tão importante quanto, trazer muitas vezes o meu cliente para o processo. Então eu vou lá falar, meu amigo, você quer participar comigo dessa construção? Dá uma olhada como que está ficando, traz seus comentários. Então colaboração é isso. Não é somente colaboração, eu e meu time, meu grupo de amigos. É uma colaboração que realmente envolva o meu público-alvo. Experimentação. Por que experimentação? Falhar muitas vezes para ter sucesso mais cedo, né? E até um exemplo interessante quando a gente fala de experimentação é no segmento da aviação, que é um segmento que consome muito esse lance de design, né? Aqui é a foto de uma outra exposição que eu participei no Museu da Casa Brasileira. Foi uma exposição sobre o design na aviação brasileira. Então, em uma sala, eles estavam expondo, tinha um protótipo de um avião, né, impresso em 3D, né, com escala, então como se fosse um avião reduzido, né, para eles poderem fazer uma avaliação aerodinâmica, tal. Então, o próximo passo, eles constroem esse modelo, que também é um protótipo, né, para passar pelo túnel de vento, só que de aço. Escala também, aquela coisa reduzida, para eles avaliarem a questão aerodinâmica. Então, é bem interessante o quanto a experimentação ela influencia, ela é usada por esse segmento da aviação. E faz total sentido, né? Porque imagina um fabricante, né, falar, vamos ver se a coisa vai funcionar depois que o avião estiver pronto, né? É um risco assumido de perder milhões, milhares de dólares, né? Então é muito utilizado e nós podemos e devemos utilizar também. E no nosso caso, nós podemos escolher o método, né? Qual que é o método que você utiliza? Eu sei que teve dentro da programação, né, alguns palestrantes
Teve acho que mais de uma, inclusive, onde o pessoal falou sobre métodos ágeis. Então, você tem Scrum, que é uma maneira de você experimentar. Então, você está falando de entregar o mais rápido possível um valor e esse valor ser utilizado por um cliente, por um público-alvo, né? Tem um outro método também, né, que é o Design Sprint, né? Eu até fiquei pensando, falei, poderia ter proposto uma palestra sobre esse assunto também, que é um tema bem legal, né, que em uma semana, né, você sair de uma ideia até estabelecer, aí, construir um protótipo funcional, né, uma coisa que funciona, testando com o público-alvo, né, de uma ideia, de um produto. Então, tem um livro publicado. Depois, quando eu compartilhar a apresentação, você clicar no link, você vai na capa do livro, você vai direto para o site, né, da galera que disponibiliza esse método. Então, o que eu recomendo para todos vocês, né, nós, profissionais de tecnologia, podemos usar bastante esse tipo de método. Bom, muito bem. Então, entendemos essa essência do Design Thinking. Empatia, colaboração, experimentação. O processo. Existe uma fórmula para aplicar o Design Thinking? Não, não existe. Não existe. Que bom que não existe, né? Porque você define o seu processo e você escolhe as ferramentas mais adequadas que vão atender aquele problema que você deseja resolver. Por isso é importante, no início, fazer aquela pergunta: qual é o problema que nós precisamos resolver? E a partir desse problema, você consegue definir o melhor método, né, que se conecte com aquela necessidade, sempre tendo em mente a empatia, a colaboração e experimentação. Então, existem vários processos. Aqui são imagens de alguns livros, né, que propõem alguns caminhos para você aplicar o Design Thinking. Então, existem vários. Dependendo do livro, você vai ver um tipo de processo, mas estará sempre implícito a empatia, a colaboração e experimentação. Isso vai estar sempre implícito, dentro desses processos que são propostos. Empatia, colaboração, experimentação. Esse aqui é um material que eu gosto muito, que é um material de Design Thinking para educadores. Então, como professores podem aplicar o Design Thinking para melhorar a sua abordagem com os alunos, o seu material, a sua abordagem com a comunidade. Então, aqui eles propõem uma jornada para que os professores façam isso acontecer. Bom, e na prática, né, esse negócio funciona ou não? Já falando um pouco do mundo real. Então, a minha experiência, falando aqui de empreendedorismo, que eu uso muito isso, né, em sala de aula, dentro de uma disciplina que eu apresentei durante muito tempo, empreendedorismo. Em determinado momento, né, nós discutíamos sobre qual é a ideia que aquele grupo deseja desenvolver. Então, eu montei um processo, né, que inclusive é o processo que nós utilizaremos no nosso minicurso mais tarde, para, a partir de uma compreensão do meu público-alvo, a construção do mapa da empatia, a compreensão dos problemas que esse público tem, eu montar uma proposta de valor que se conecte com esse problema e, no final, eu conseguir estabelecer um modelo de negócios que entregue essa proposta de valor. Então, isso, desde 2013, né, quando eu comecei, foram várias turmas, né, várias rodadas, inclusive algumas turmas específicas, né, para falar sobre esse assunto. Foi bem interessante, porque, comparando, né, com o início, a galera tinha empreendedorismo no 7º semestre, mas eles começavam a discutir o produto no 4º semestre, no 3º semestre, então não tinha contato com eles nesse momento. Eu os conhecia no 7º semestre. Então, quando a gente chegava no 7º semestre, falava assim, ó, galera, da hora que você tem uma ideia, então vamos testar essa ideia. Mapa da empatia, proposta de valor, modelo de negócios, aí era onde alguns grupos, putz, não vai dar certo. Não tá dando match, né? Então, a galera que usa o Tinder, né? Pô, não deu match no negócio aqui, né? Então, muitos grupos redefiniam o seu produto. Por quê? Porque o foco nos semestres anteriores tinha sido muito na tecnologia e não no problema a ser resolvido. Um outro contexto, né, e é o meu outro lado, né? Falei da questão acadêmica, mas também no mundo corporativo, acabo usando em diversas situações. Já utilizei em diversas situações.
Planejamento estratégico. Então, em uma empresa onde eu atuei, uma determinada área que sabia que eu conhecia Design Thinking, falou, pô, Alessandro, a gente precisa redefinir aqui o nosso plano, né, para o próximo ano, tal. Tem como você nos ajudar? Aí, a partir dessa compreensão, tá, você quer montar o seu planejamento estratégico. Fizemos uma dinâmica. Aí, é sempre complicado, né, porque dentro da empresa acaba rolando aquela restrição de tempo. Né? Olha, você vai ter um dia com esse time, então faz o negócio acontecer em um dia. Putz, mas um dia só um dia. Aí tem que montar um processo, sempre tendo em mente empatia, colaboração e experimentação, mas que se encaixe naquele um dia que foi estabelecido. Assim como definição de proposta de valor, esse é um outro ponto interessante dentro do contexto corporativo, que eu já tive essa experiência de utilização. O que é proposta de valor? Proposta de valor é, no final, o que faz com que aquele departamento exista. É a proposta de valor que ele entrega. Então, eu estou entregando algo para alguém. E este alguém que recebe, ele enxerga valor nisso. E é por esse motivo que a área existe. Mas quando você começa a questionar, tá, proposta de valor, aí às vezes a área ela pega e, eu tenho essa atividade aqui que eu faço, mas ninguém sabe que você está fazendo. Assim como existem atividades que há uma expectativa que a área esteja realizando, mas que ela não está olhando para aquilo. Por esse motivo, né, o Design Thinking ele ajuda nesses questionamentos e dentro dessa definição de uma proposta de valor que realmente esteja conectada com o que a área consegue entregar e também com o que os gestores, né, os executivos, eles estejam esperando. Então, eu já fiz em algumas situações esse tipo de avaliação, né, de definição de proposta de valor de um departamento, de um time. Melhoria de processos, essa parte é bem legal, né, porque, como até foi apresentado no início, né, eu tenho uma experiência com gestão de processos de negócio, mas eu conheci gestão de processos de negócios antes de conhecer Design Thinking. Eu comecei a ter contato com Design Thinking em 2010. Eu trabalho com gestão de processos desde 2005. Então, a minha abordagem no início com gestão de processo era coisa bem tradicional, né? Vamos desenhar um fluxo, fazer uma entrevista. Pega o caderninho, começa a escrever lá, me conta o que você faz, como que você faz, né? Ou até mesmo, vamos montar um fluxo aqui no Visio, né? Ou no Visage, né? Qualquer ferramenta ali. Vamos validar o fluxo. Olha, não, essa aqui não está certo, tal. Quando eu conheci Design Thinking, comecei a conectar as coisas, assim, velho, não dependo mais dessa questão de software, né? Eu não dependo também desse lance de ter um caderno, ter entrevista. Dá para fazer de uma forma um pouco mais colaborativa, de uma forma mais objetiva e que entregue um resultado mais rápido. Então, em algumas situações, para fazer melhoria de processo, como um desafio que eu recebi uma vez, que tinha em uma determinada empresa lá um processo de tecnologia que não estava rolando bem, né, em função de comunicação entre os times. E eram times difíceis, né, não eram times que faziam parte de um mesmo grupo, né, eram grupos totalmente distintos. E ali, em 2 horas, a gente teve que fazer um trabalho de entendimento do processo, identificação das oportunidades de melhoria e avaliação dos quick wins, né, os ganhos rápidos. Então, quais melhorias eu vou conseguir aplicar imediatamente e já ter um ganho nisso. Então, o Design Thinking ele ajudou dentro das técnicas, né, que eu fui pesquisando, né, peguei algumas ferramentas e apliquei e falei, vamos lá, definir aqui o que vai ser prioridade, o que vai ter um ganho mais rápido, e assim a gente conseguiu sair do outro lado. E também para integração entre times. Né, integração entre times, né, quando você fala de empatia, colaboração e experimentação, nesse negócio se conecta muito, né, com o time em si. Então, você aplicar o Design Thinking, né, as ferramentas que te ajudam na aplicação do conceito para melhorar o clima entre os times, né, para fazer a integração entre os times, é uma coisa que funciona bem, que eu já vi, né, funcionar. Inclusive, foi um trabalho que a gente fez em parceria com uma consultoria, que foi um resultado bem bacana. E também, né, projetos sociais. Né, lá a pergunta que o Israel fez anteriormente, né, sobre esse meu contato com o mundo social, com o projeto social. Né, os células de estudo, eu fiz uma remodelagem dos células de estudos.
através do Design Thinking. Então, apliquei ali o meu mapa da empatia, Canvas da proposta de valor, né, defini um modelo de negócios, né, a partir, né, foi depois, né, o Células de Estudo comecei em 2004, né, conheci Design Thinking em 2011, então rodei durante anos, né, quando eu conheci o modelo, o Design Thinking, eu falei, cara, dá para redefinir essa proposta de valor, avaliar se eu estou fazendo bem, usando essas ferramentas que eu fui conhecendo depois. E também a área da educação. Mas aí sobre esse assunto, eu trago o depoimento de uma colega, Thaís, que aí muito provavelmente ela vai ver o vídeo depois. Muito obrigado, Thaís, pela sua ajuda. Que ela gentilmente gravou, foi um trabalho grande, né, para gravar esse vídeo. Mas é legal que é o depoimento de alguém que conheceu o Design Thinking, as ferramentas que ajudam na aplicação desse modelo mental, começou a aplicar isso, está enxergando resultados. Isso numa área, né, que é fora do mundo corporativo, né, na área da educação, e educação de crianças. Meu nome é Thaís, Obrigado. Só precisa arrastar, né? educadora e educadora musical há quase 20 anos já. Comecei bem novinha, adolescente, dando aula de música em casa. E quando eu consegui meu primeiro emprego numa escola de música, foi um super desafio para mim, porque as aulas tinham que ser desenvolvidas em cima do estilo musical, do repertório que os alunos escolhiam. E nem sempre era fácil. Tinha música que tinha que tirar de ouvido e fazer partitura à mão. Na época, assim, a gente não tinha tantos recursos como hoje. Foi, acho que, ali o começo de tudo. E pouco tempo depois eu fui fazer faculdade de arte, e aí antes de eu me formar já estava dando aula, e agora já faz mais de 13 anos que eu leciono arte e música em escolas de ensino regular. E nas escolas, nas minhas aulas de arte na escola, eu sempre procurei saber qual era o interesse dos alunos, o que eles queriam aprender e qual era a impressão que eles tinham das minhas aulas. Então, às vezes, na época de avaliações bimestrais, eu fazia uma avaliação que não era como uma prova tradicional, mas um questionário onde os alunos podiam escrever sobre o que eles tinham aprendido, não para dar certo ou errado, mas para eu ter um feedback do que eles absorveram da aula. E ali eles poderiam expressar o que eles gostaram e não gostaram de trabalhar e dar sugestões para os próximos bimestres. E isso era bem bacana. E hoje eu vejo que o Design Thinking já estava dentro de mim e eu nem sabia. Mas o meu contato mesmo com o Design Thinking veio há pouco tempo atrás. Primeiro, tinha ouvido falar através do Alessandro sobre o Design Thinking, me interessei no assunto, comecei a olhar algumas coisas, e aí logo em seguida eu tive uma aula sobre Design Thinking para educadores numa capacitação na formação continuada do SESI, que é um sistema de ensino com o qual a gente estava trabalhando na prefeitura. E aí foi bacana, porque por mais que eu tentasse oferecer para os alunos aulas que fossem interessantes para eles, às vezes eu não conseguia alcançar a todos, né? Às vezes era difícil entender o que alguns públicos queriam, tinha alguns públicos bem desafiadores, bem difíceis de trabalhar. E o Design Thinking me ajudou a traçar melhor o perfil dessas crianças para aí poder desenvolver aulas em cima do que eles queriam. Então foi uma ajuda para eu entender melhor os meus alunos. E aí alguns dos projetos que eu desenvolvi depois que eu tive contato com o Design Thinking, por exemplo, foi de cultura de paz, ou de virtudes e valores, alguns projetos que eu já desenvolvia e eu fui desenvolvendo melhor, fui aprimorando, porque eu senti que as crianças precisavam mais disso, mais de um projeto de cultura de paz, onde eles pudessem trabalhar, né, o que eles sentiam, como resolver conflitos com colegas. Às vezes o conflito já vem lá da rua, do bairro deles, e vem para a escola. Então
foi mais interessante para mim trabalhar isso do que o conteúdo de arte, de música em si. E o Design Thinking me ajudou a enxergar isso a partir do momento, né, que eu me abri para fazer um mapa da empatia, para olhar, ter um outro olhar sobre meus alunos que eu já tinha, mas que eu pude desenvolver melhor. E aí esse ano eu voltei a dar aula de instrumento, voltei para minha experiência de quase 20 anos atrás. E aí foi um novo desafio, porque parece que o público agora sabe mais o que é. E agora tem super recursos. Mas aí eu recorri ao Design Thinking para conseguir construir o perfil dos meus alunos. E aí sim desenvolver um conteúdo de aula que fosse interessante para eles, que pudesse atender não só ao estilo, ao gosto musical deles, mas a característica de cada um. É aquele aluno que já é músico, que já toca vários instrumentos, mas não aquele que eu estou ensinando, ou que fez aula de piano e teclado lá na adolescência, na infância, está voltando agora. Um aluno que aposentou e de repente resolveu se interessar por aprender um instrumento novo. Então cada um tem um perfil, e não é só o gosto musical, mas cada um tem um perfil da forma como aprende, se pode ou não treinar durante a semana. E aí o Design Thinking me ajudou a traçar o perfil de cada aluno e também de um determinado grupo de aluno que você vai acabando entendendo. A gente tem aquele público que vem da igreja, quer tocar só música gospel, quer tocar na igreja, aquele outro público. Então eu fui traçando assim perfil de aluno por aluno e de grupos de alunos também. E aí eu sinto que o Design Thinking tem me ajudado nesse sentido. Aí eu recorri ao Alessandro, ele foi me dando dicas em conversas, foi me dando uma consultoria, e eu fui entendendo melhor as etapas do Design Thinking e realmente aplicando o Design Thinking de forma mais efetiva. E tem me ajudado muito, eu tenho conseguido alcançar alunos que chegaram assim na primeira aula: Deus, eu vou aprender partitura, vou perder tempo. E aí eu fui conseguindo traçar um plano de ação para esses alunos, e eu tenho conseguido grande sucesso com eles. Tem dado muito certo. Meu nome é Thaís, sou arte educadora e educadora musical há quase 20 anos. Um outro vídeo, mas eu só vou comentar que vai ser esse aqui. Isso. É com as crianças da musicalização infantil, que é um novo projeto também, começou esse ano. Eu trabalho com faixa etária de 6 a 10 anos nas escolas públicas, então mais de 3 anos trabalhando com a mesma faixa etária, de 6 a 10, e aí veio a possibilidade de eu trabalhar com musicalização com crianças de 2 a 6 anos. Então é uma faixa etária nova para mim, um projeto novo, porque são pais que vão pagar só para o filho ter aula de musicalização, não está inserido ali na escola. Então, o que você tem a oferecer para esse público, para esses pais, para essas crianças? E essa idade nova, né? E aí, recorrendo ao Design Thinking, eu consegui ir construindo o conteúdo das minhas aulas em cima do que eu fui absorvendo do perfil dos alunos. E um caso em especial que vale a pena ser contado é de um menininho de 4 anos de idade que adora as aulas, mas ele começou a não querer mais ir nas aulas porque chegava sexta-feira à noite, ele queria ficar jogando em casa o joguinho dele de celular, que é online, e aí ele tem as moedinhas que ele tem que pegar de hora em hora, e aí ele ficava aflito de não poder estar ali no joguinho dele. Às vezes ele reclamava que queria ficar com a mãe. E aí eu comecei a levantar quais eram as situações e problemas. Ele quer passar mais tempo de repente com a mãe, então eu trouxe a mãe para a aula, pedi para ela participar de alguns momentos da aula, para ele mostrar para a mãe o que ele estava aprendendo. Então eu trouxe a família para dentro da aula, porque eu senti que estava havendo uma separação ali. Tecnologia, um garotinho que nasceu na era digital, então um nativo digital. O que eu tenho a oferecer para essa criança, né? Aí eu comecei a usar alguns aplicativos de música que eu já tinha no tablet para brincar com meu sobrinho, levei para aula com esses aluninhos e eles amaram, não só o menininho que é fã dos joguinhos, mas todas as crianças, porque já é o perfil dessas crianças. E aí tudo que tinha no aplicativo, um pianinho de brinquedo, um xilofone digital,
eu tinha a versão real, física, e foi bacana fazer essa relação. Vamos brincar com o pianinho do tablet e depois ir pro teclado de verdade. Vamos brincar com o xilofone, com o dedinho do tablet e depois ir pro xilofone de verdade. Percussão, som de animais, e a gente tem os bichinhos de animais que fazem som, e foi bem bacana. E aí eu consegui mesclar esse recurso tecnológico com fantoches, instrumentos musicais, atividades de música movimento, brincadeiras, atividades corporais. E eu consegui trazer não só esse menininho, mas as outras crianças aí de 3 a 5 anos, consegui trazer para mim. E aí terminou que esse menino acabou faltando um mês, eu ainda não tinha conseguido conquistá-lo totalmente, ele faltou um mês porque teve feriado, porque ele foi viajar com a família. E quando ele voltou, eu super preocupada, com medo dele não voltar mais. Quando ele voltou super feliz, porque ele queria me mostrar o joguinho que ele tinha baixado no celular, o joguinho que ele tinha. E ele mostrou o joguinho pra mim, e era de um pianinho que ele tocava, e um outro joguinho de guitarra e outros mais. Ele pediu para levar o celular para a sala de aula e eu fiz um combinado com a mãe, a gente deixou. Aí ele brincou um pouquinho com o celular, participou de toda a aula, teve uma hora que ele cansou e quis ir pro celular, ficou um minutinho no joguinho, voltou para a aula e participou de todas as atividades, atividade com tablet, com instrumento, de música, movimento, tudo. Super animado, então consegui trazer ele para mim. E foi tão bacana que no mesmo dia, outras crianças com os pais quiseram mostrar os aplicativos que eles tinham baixado no celular deles também, o mesmo que eu usava na aula, um outro diferente. Então eu consegui levar isso para a realidade deles, e aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, eles conseguiram levar para casa, e aí fazer essa relação deles com a família, a tecnologia, com as outras atividades que eu desenvolvia. E tem sido uma experiência bem bacana, e o Design Thinking que tem me ajudado a traçar o perfil desses alunos e bolar as estratégias para trabalhar essas situações de conflito que vão surgindo. E na escola pública eu também continuo, agora tem um projeto novo que a gente está desenvolvendo, onde os alunos vão participar mais efetivamente da elaboração do plano de aula, dar as sugestões, ajudar a traçar um plano de aula mensal, onde eles se sintam participantes do meu planejamento e possam dar a sua opinião. E tudo isso são coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo, afinando esse olhar para os meus alunos, mas o Design Thinking veio para me ajudar, para acrescentar muito nisso. Então, essa é a minha experiência e obrigada por me ouvir. E aí, outra vitória é com as crianças da musicalização infantil, que é um novo projeto. Bom, pessoal, eu, mais uma vez, Thaís, obrigado pelo depoimento. Eu fiz questão de trazer essa experiência, né, até para a gente ver um pouco, não só as minhas palavras, né, mas a palavra de alguém que conheceu o Design Thinking. Na realidade, até um ponto que é interessante que ela comentou no início, que eu concordo. O professor, principalmente professor naquela pegada de escola pública, educação básica, ele já tem a essência do Design Thinking. Ele já tem aquela pegada da empatia, aquela pegada da colaboração, aquela pegada da experimentação. Bons professores, ótimos professores já têm isso. Lembra de um professor bacana que você teve? Se ele não usava, se ele não tinha esse espírito empático, se ele não estava ali provocando a colaboração, se ele não estava sempre experimentando, se estava sempre melhorando. Então já tem isso, o professor já tem isso. Mas quando você apresenta, fala, ó, tem esse negócio aqui, Design Thinking, pô, tal, tem essa maneira de você aplicar, você tem essas ferramentas, essas possibilidades. Então ele direciona.
é onde a Thaís, né, ela começou a aplicar, ela começou a abordar, começou a trazer nessas, como ela comentou desse último caso, trouxe a mãe de forma colaborativa, conseguiram achar uma solução e o garotinho lá de 4 anos se envolveu, né, na aula. Então foi muito bacana. E aqui até algumas imagens, né, que ela montou o mapa da empatia, né, até para uma situação específica que ela tinha, né, identificando as dores, as oportunidades. Ela montou também, né, aquela avaliação da proposta de valor, né, pensando no que ela estava entregando para aquele aluno, se isso se conectava com a necessidade desse aluno. Então, a minha proposta de valor, ela se conecta com as dores e com os ganhos que essa pessoa deseja obter. Então, ela fez esse tipo de avaliação e aí identificou uma série de estratégias. Então, foi muito bacana nesse sentido. Por isso que eu quis trazer esse depoimento para a gente poder, talvez uma das conclusões, né, onde você consegue aplicar Design Thinking. Talvez em qualquer área, né, você consiga aplicar nessa mentalidade de designer. Bom, nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouco do outro lado do Design Thinking, né? Capivara, né? Capivara é o panda brasileiro, né? É difícil um bicho tão legal quanto a capivara, né? Aqui a capivara se dá bem com todo mundo, né? Até essa referência panda brasileiro, né? Tá aqui, vocês não conseguem enxergar, um colega, né? O Matheus, né? Depois eu até coloquei o link aqui fazendo um parênteses, né? Pro Twitter dele. É um cara para quem curte DevOps, tal, essa pegada, né, de ferramentas. É um cara que manja pra caramba, então é alguém interessante para acompanhar aí as publicações, né, para ter acesso a essas novidades. Ele conversando, né, que eu falo, pô, onde eu moro tem muita capivara, né, na região onde eu moro tem muita capivara. E capivara é super gente boa, né? Aí ele falou, pô, capivara, ele comentou, né? Capivara então é o panda brasileiro. Eu falei, pô, legal, vou usar essa, né? Capivara é o panda brasileiro. Por que eu estou falando isso? Né, tá aqui a Breguinha, né, essa é a capivara que sempre que eu vou pedalar, né, numa cidade vizinha minha, né, Barueri, tem lá, eu chamo ela de Breguinha, mas são várias capivaras, eu acho que eu chamo todas o mesmo nome, né? Então tá lá a Breguinha, e o que acontece? Um familiar da Breguinha morre toda vez que alguém tenta transformar Design Thinking em processo, né? Toda vez que alguém tenta falar, tem um passo a passo aqui para o Design Thinking. Cara, Design Thinking não tem uma fórmula. Você não vai escrever uma fórmula, um passo a passo para a adoção do Design Thinking. Então, é algo a ser evitado. Aqui de forma, né, com muito bom humor, mas Design Thinking, né, você não trata o Design Thinking como um processo. Então, outra coisa que a gente escuta bastante, né? Eu escuto muito. Não, porque Design Thinking é brainstorming moderno. Cara, não é. Brainstorm é uma das técnicas que você pode utilizar, né? Tem uma série de problemas aí quando você tenta usar o brainstorm, né? Porque, por exemplo, você está no pensamento de grupo, então muitas vezes tem aquele que influencia o pensamento do grupo, então é algo que você tem que usar com muito cuidado, né? Mas não dá para falar que Design Thinking é um brainstorm moderno, né? Outra coisa, né, que a gente escuta, né, que Design Thinking é colar post-it na parede. Não é, velho. Não, cara, não é. Né? Você usa sim post-it, mas você dentro das ferramentas, dentro das técnicas, você tem várias possibilidades que não envolvem Design Thinking. Perdão, que não envolvem post-it. Né? Teve alguém até que comentou sobre Lego, né? Cara, tem muita coisa muitas ferramentas que você consegue usar para aplicar o Design Thinking que envolve o uso de Lego, envolve aquela coisa meio teatrinho, você contar uma história, enfim, as possibilidades são diversas, né? E outra coisa que às vezes a gente escuta, né, que Design Thinking é modinha, né? Então, é triste, né? Mas em algumas situações acaba sendo, né? Aquela empolgação, né? Porra, agora tudo eu resolvo com Design Thinking. Não é bem assim, né? Eu vou entender o problema a ser resolvido e é onde a gente muitas vezes avalia se é o melhor caminho, se não é o melhor caminho, né? Falar que é modinha não cola. E aí algumas conclusões e lições aprendidas. O Design Thinking, apesar do thinking no nome, né, tem muito doing, né? Cara, não é ficar ali naquela coisa motivacional, pô, vamos lá fazer uma dinâmica aqui e tal, para exercitar empatia. Cara, não é. Quando a gente fala de colaboração, de experimentação, o próprio exercício de empatia,
é muita execução. Tem muita execução. Para você conseguir resultado, tem sim muita execução. Os envolvidos, aquelas pessoas que estão participando do processo, dessa dinâmica, né, elas precisam estar na pegada. Caso contrário, o que vai acontecer? Vai sobrar somente o discurso bonito, vai sobrar fotos, né, para publicar no LinkedIn e vai sobrar um PPT bacana. Mas não vai ter uma continuidade. Depois de um mês, você vai voltar para aquele grupo e vai falar, e aí, velho? E aquele lance lá que vocês fizeram de design thinking? Putz, Carol, é mesmo, velho. A gente não conseguiu dar continuidade. Acontece. Se não tiver, a galera não tiver na pegada, acaba acontecendo isso. E ainda bem que não existe uma fórmula para aplicar design thinking. É interessante, uma vez na pós-graduação, né, um aluno, isso foi na disciplina de gestão de projetos, um aluno chegou e falou assim, Alessandro, cara, eu queria saber uma fórmula para gerenciar um projeto. Falei, cara, não existe, velho. Se existisse, sabe o que nós faríamos? Pegaríamos uma máquina, um software, incluiríamos dentro desse software esse passo a passo, essa fórmula, e aí esse cara ia executar. Não precisa ter o fator humano. Se você tem uma fórmula, tem um passo a passo, para que você vai ter alguém ali? A mesma coisa para o design thinking. Ah, não, tem uma fórmula, tem um passo a passo, tem essas etapas. Cara, não rola. E ainda bem, porque é dessa maneira que você consegue ter uma gama de possibilidades imensa quando eu tenho essa empatia, colaboração e experimentação, quando eu adoto, quando eu abordo com o design thinking. A essência, ela tem que ser levada a sério. Então, eu repito, e a gente bate tanto nessa tecla da empatia, colaboração e experimentação, porque isso é a alma do design thinking. Você não tem, se você não levar a sério essa essência. O design thinking, ele funciona provavelmente em qualquer área. Ele funciona, né? Tem várias situações, eu digo provavelmente em qualquer área, porque é leviano eu falar que funciona em qualquer área, porque eu não atuei, eu já atuei em várias empresas, em vários segmentos, mas eu não posso falar por todas as áreas. Mas eu imagino que deve funcionar em qualquer área. Mas ele funciona. Quando eu levo a sério a essência do design thinking, quando eu me preocupo, né, com a forma como está sendo adotado, e também quando eu me preocupo com essa questão da cultura, porque o design thinking, ele envolve mudança cultural. Então, cultura, aquele conjunto de normas, aquele conjunto de contratos sociais, aquilo que não necessariamente está escrito, mas as pessoas se comportam daquela maneira, de forma semelhante, aquilo é a cultura. Muitas vezes a cultura não aceita esse tipo de abordagem. Tem até um documentário bem legal, Design and Thinking. Né, foi um grupo, uma galera da Tailândia que fez, bem legal. Né, eles entrevistaram vários nomes de designers mesmo, né, e um deles falou assim, cara, você chega às vezes numa empresa, o cara fala assim, isso que você está propondo, nós tentamos em 1975 e não deu certo, então nem adianta tentar de novo. Se a gente escuta, putz, cara, isso daí, velho, até sobre design thinking, eu já ouvi muito. Pô, cara, esse papinho aí de design thinking, a gente já fazia isso lá nos anos 80, lá, para fazer mapeamento de requisitos de software e tal. Aí a gente faz aquela cara, né? Eu poderia pegar um daqueles GIFs, né, que eu mostrei antes e, pô, aquela é a minha cara, né? Talvez aquele do tá chovendo ali, o cara tá triste, né? Alguma coisa assim, né? Porque realmente envolve mudança cultural, né? A aplicação disso envolve mudança cultural. Muito bem, galera. On time, né? Agora, mais uma vez eu agradeço e gostaria, né, de ouvir as dúvidas, né? Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Aqui, Alessandro, deixa eu trocar com você. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, após a implementação do Design Thinking, há algum monitoramento para garantia das metas ou da proposta estabelecida quando foi implementado? E se esse, entre aspas, monitoramento é interno ou externo, como que funciona isso? Perfeito. Seu nome é?
Sheila, ótima pergunta, Sheila. Essa sua pergunta, ela se conecta muito com aquele papo de qual é o processo que eu desejo adotar para a adoção do meu design thinking, para executar o meu processo, né, para garantir o resultado que eu desejo. No momento que eu entendi o problema que eu desejo resolver, beleza. Tem um problema e a solução desse problema, quando eu me aprofundei, fiz aquele exercício de empatia, trouxe as pessoas para participar, fizemos algumas experimentações e dali eu tenho alguns próximos passos. Então eu, enquanto facilitador, né, eu enquanto designer, né, desse processo, eu preciso sim já contemplar aquele momento do após. Isso vai variar de acordo com o problema que eu desejo resolver, mas eu, enquanto consultor ou enquanto funcionário da empresa, eu já vou falar assim, galera, ó, temos uns próximos passos, eu até em uma iniciativa que eu participei, nós construímos ali um passo a passo, próximos passos, onde tinha aquelas datas estabelecidas, a gente ia monitorando, assim, não aquela coisa de controle, mas, pô, e aí, como que está caminhando? Você precisa de alguma ajuda? Está dando o resultado que a gente esperava? Como que a gente consegue fazer de uma forma diferente? Oh, que bacana, deu resultado. Qual que é o próximo passo? Até uma sugestão que eu sempre faço, independente do processo que eu montei para aquele problema ser resolvido. Eu falo assim, galera, vamos revisitar isso com frequência. Então eu montei um mapa da empatia, montei um canvas da proposta de valor, um canvas de modelo de negócios, uma jornada do cliente. Vamos revisitar isso com frequência para que isso não vire somente um quadro na parede, para que isso não vire somente uma paisagem. Então é onde, quando você tem ali metas estabelecidas, quando você tem próximos passos estabelecidos, isso já te provoca a fazer essa revisita. Então, se você está dentro de uma empresa e você está executando esse papel como de facilitadora, então você consegue, né, talvez seja até um papel que você pode executar de estar ali, galera, ó, e esses próximos passos aqui a gente está fazendo, não estamos fazendo, né, como que está caminhando, mas isso depende muito do processo que você definiu, né, não tem uma regrinha estabelecida. Valeu. Depois ele aqui, você levantou a mão, Renato? Não, né? Bom, Alessandro, primeiro queria agradecer, parabenizar aí sua palestra. Obrigado. Esclareceu muita dúvida minha também. E, assim, a primeira dúvida que eu queria esclarecer com você aqui agora, algumas já foram sanadas durante a palestra, mas é sobre o seu perfil, você contou da sua história. E, assim, eu vejo, às vezes, tem muita gente aqui também que não gosta muito de codar, desenvolver, está mais pro lado da engenharia de software, documentação. Eu também já trabalhei com BPM, estou fazendo um TCC na área. Mas no mercado eu não vejo muita oportunidade, principalmente para estágio, para a pessoa começar mesmo atuar na área de BPM ou Design Thinking, nessa parte de trabalhar com pessoas e tudo mais, de melhoria de processos. Quais dicas você daria assim, para quem tem interesse de montar um perfil mesmo, assim, construir a carreira nessa área? Quais as oportunidades que você acha assim, que tem mais a ver, porque assim, pelo menos na nossa região tem muita oportunidade de estágio para quem está desenvolvendo, então ou para banco de dados, mais a área mais técnica assim dessa parte. Então, como você diria que está esse cenário assim de estágio para essa área, dicas para melhorar o perfil? Legal. Seu nome é? É Thiago. Thiago? Ótima pergunta, Thiago. A resposta, ela acho que é um pouco longa, né? Eu vou tentar fazer uma resposta bem sucinta, até compartilhando a minha experiência, né? Infelizmente, quando a gente fala em estágio, né, então, pô, eu me identifiquei com essa área, eu quero atuar com isso, aí você vai ver as oportunidades que surgem, coloca lá, pô, precisa ter X anos de experiência, perdão, precisa ter já uma experiência, enfim, tem toda aquela bagagem solicitada que não é estágio, né? O que eu fiz? Como foi a minha jornada? Eu comecei trabalhando quando eu entrei em consultoria, eu trabalhava com desenvolvimento, mas eu já estava mirando em uma atuação com projetos, em uma atuação com governança, que na época eu nem sabia que o nome era governança, mas eu já sabia onde eu desejava chegar. O que eu fiz? Enquanto eu trabalhava ali na consultoria, aí foi um ponto que a consultoria onde eu trabalhei, né, as pessoas para quem eu respondi, elas tiveram muita tranquilidade e me ajudaram demais, porque eu cheguei um dia lá no diretor da consultoria, uma consultoria pequena, falei, Neto,
mandei um e-mail para ele. Falei assim, ó, da hora, eu estou trabalhando aqui com programação, mas, cara, não é o que eu gosto. Eu estou olhando para a parte de projetos, eu estou olhando, na época era CMMI, né? Isso já entrega a minha idade, quer dizer, falar em 16 anos já entrega a minha idade, né? Isso aí já não tem o que esconder, né, os 35 anos. E ele falou, pô, Alessandro, legal saber que você tem esse interesse, não vai rolar agora, tipo, continua onde você está, mas pode rolar uma oportunidade. O que eu fiz? O que eu já estava fazendo? Estudando, e eu comecei a escrever sobre esses assuntos. Comecei a publicar. Na época, LinkedIn já existia já, mas não tinha essa possibilidade de publicação, então tinha lá meus blogs, lá no Blogspot, comecei a preparar algumas palestras. Nesse período, eu fazia parte desse programa que eu comentei da Microsoft, que é o Student Ambassador, né, o estudante embaixador, que hoje acho que é Student Partner, nem sei se aqui dentro da UFLA isso é divulgado, enfim, o quanto vocês têm de conexão com isso. Eu acredito que ainda existe, né, Student Partner. Então ali eu já me envolvia muito com tecnologia Microsoft, comecei a apresentar palestras, e foi onde eu comecei a aprender, né, desenrolar um pouco nesse assunto. Não que hoje eu seja um ótimo palestrante, mas eu comecei a aprender algumas coisas. Mas naquele momento que eu percebi que, cara, a área de programação não é onde eu quero construir a minha carreira, eu comecei a apresentar sobre esses outros assuntos. Comecei a apresentar sobre CMMI, comecei a tentar falar sobre gestão de projetos, isso até lá na faculdade. Então, com isso, né, as pessoas começaram a, beleza, né, o cara entende um pouco do assunto. Até que chegou um momento que nessa consultoria, né, depois de quase um ano, esse meu diretor falou assim, ó, Alessandro, a gente está montando um grupo de metodologia, você quer fazer parte? Putz, quero, né, demorou. Entrei e aí foi onde eu comecei, né? Então, se eu for trazer essa minha experiência em sugestões mais genéricas, o que eu diria? Se você está numa empresa hoje, né, ou se você conseguir entrar numa empresa hoje que seja em programação, vá. Se você conhece, vá, faça. Programação, banco de dados, infraestrutura, mas você está mirando lá na frente, perfeito. Então, enquanto você estiver lá dentro, você pode avaliar as oportunidades dentro dessa empresa, ir se aprofundando nos seus conhecimentos dentro de BPM, dentro de governança, dentro de gestão. A oportunidade pode surgir dentro dessa empresa. Ou, através dessa experiência e através do que, de repente, você começar... eu não curto apresentar palestra, beleza, mas, de repente, você começar a escrever um pouco desse assunto, você começar a aparecer como alguém que, tem um domínio, não necessariamente o domínio, mas, já está naquela pegada para se aprofundar nesse tema. Então, vai chegar o momento que vai surgir a oportunidade, né? Você vai, às vezes, ter aquele, está demorando, tal, às vezes demora, mas a coisa rola, né? A coisa rola porque você começa a ser reconhecido como alguém que está interessado e já está adquirindo conhecimento, já está com uma bagagem bacana no tema, né? Muitos que, e aí eu posso te dizer, né, trabalhando, né, que você olha, às vezes a pessoa está na área, mas fala, velho, o cara está aqui, mas não deveria estar aqui, né? Enquanto tem aqueles outros que estão ali tentando, que já estão num nível, né, de maturidade e conhecimento maior do que alguém que está trabalhando. Mas a oportunidade, ela surge. Respondi? De nada. Bacana. Bom, eu vou encerrar para as perguntas aqui. Lembrando que, à tarde, o Alessandro vai dar um mini curso de Design Thinking, onde você vai ensinar o pessoal a fazer tudo isso que vocês fizeram na palestra, certo? Então, fica o convite para que vocês participem. Pode ir, porque está tendo vaga, tá bom? A gente já conversou sobre isso durante a semana. Vou fazer um sorteio rapidinho aqui. Se eu não me engano, tem 22 pessoas. Ó, gravem o número que eu falar. 1, 2, 3, 4. Sim, não, calma. Vocês têm que gravar o número de vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, certo? Pode sortear. Número 14. Pode sortear outro? Então sorteia outro aí. Vou sortear, quer ver? Uma caneca, viu? Número 22. Aí, pode vir aqui buscar.
Aqui, tira uma foto pra gente aqui, porque o Lucas foi almoçar. Aqui, Alessandro, você tira foto com ele. Bom, vou sortear uma camisa também, viu? Tamanho M. Vai lá. Número 1. A Renata já tem, pode sortear outra. Número 9. Quem que foi o número 9? Aqui. Vou tirar foto com o nosso palestrante. Ó, vou sortear mais uma para vocês não ficar tristes. Mais uma caneca, tá bom? Vai lá. Voltem à tarde. É porque tem muito, gente. Número 6. Aí, ó. Pediu, conseguiu, tá vendo? Bom, pessoal, é isto. À tarde eu aguardo vocês. A gente vai fazer mais sorteios, tá bom? Eu espero que vocês possam curtir o restante do dia. E é isso, palestra de encerramento, por favor, convidem os amiguinhos aí para assistir, beleza? Israel, posso só... Pode Desculpa, falar. é super rápido, perdão. Gente, se vocês puderem, por favor, isso aqui é esse link leva para avaliação da palestra, então aqueles que puderem responder, eu ficarei muito grato, porque esse é meu processo de design thinking, de entender, né, como que eu estou caminhando para melhorar o evento. E mais uma vez, muito obrigado. Vou de almas para ele, pessoal. Obrigado, gente. Tem uma palestra também do GDG agora à tarde, tá bom? Uma palestra não, uma roda de conversa, beleza? Participem.